Você está prestes a ouvir o Procrastinador. Olá, pessoa procrastinadora! E aí, seus procrastinões? Eu sou o Pacheco e nós estamos começando aqui mais um episódio deste podcast com um convidado, meus amigos, fora de série. Quando eu descobri esse cara, eu falei, meu amigo, eu tenho que conversar com ele. E agora eu já vou jogar a bola aqui para ele. Nos diga, meu querido, o seu nome e o que é que você costuma dizer para as pessoas para explicar para elas quem você é. Cara, belíssima introdução, adorei. O nome do podcast também é bastante sugestivo. Obrigado pelo convite, Pacheco. Um alô aí, um abraço para todos que estão nos ouvindo. Bom, meu nome é Wagner Romão. Eu sou oficial do Exército e professor de Educação Física, né, formado na Escola de Educação Física do Exército. Trabalho diretamente com um curso de Educação Física, né, com uma graduação, mas também fui atleta há muitos anos. Ao longo de 14 anos eu servi a Seleção Brasileira de Pentatlo Moderno, que é um esporte olímpico, e acabei integrando a delegação olímpica nos Jogos de Pequim e em 2 oportunidades nos Jogos Pan-Americanos, o do Rio em 2007 e de Guadalajara em 2011. E atualmente eu pratico triatlon de longa distância, Ironman e meio Ironman, mas agora nessa oportunidade, como a gente costuma brincar, né, just for fun, só por diversão mesmo, por minha conta e risco. E aí eu trabalho muito nessas vertentes do esporte, os benefícios, não só para a saúde, né, física, mas também mental. E eu acho que a gente pode trocar boas ideias com os procrastinadores, procrastinões ou BNS, que é o bom de bunda no sofá. Exatamente, vamos em frente. Cara, como foi que o esporte surgiu na sua vida? Olha, eu venho de uma família muito ativa, né? Muito voltada para o esporte. Eu posso dizer isso talvez desde os meus avós paternos, sempre foram praticantes de esporte, desde antes do esporte crescer, né? Ou se tornar esse boom depois dos anos 80 e 90, e falando um pouco mais da corrida de rua após os anos 2000. Mas naquela época mesmo que o pessoal acordava de manhã cedo, ligava o rádio, pegava um cabo de vassoura e fazia aquela ginástica na sala. Meus avós sempre fizeram muito isso. E trabalharam essa educação do esporte do meu pai, da minha tia e tudo mais. Meu pai cresceu nesse ambiente esportivo, né, se exercitando desde sempre. E ele foi um dos pioneiros da prática do triatlon no Brasil. Ele começou a fazer triatlon no final dos anos 80. O esporte ele ainda estava começando ainda estava assim, bem no início, pouquíssima informação em termos de prática e treinamento. E eu cresci vendo meu pai quebrando essas barreiras. Ele fazia maratona, naquela época também não era um esporte tão divulgado como é hoje. Então cresci andando de bicicleta do lado do meu pai, levando água, levando fruta numa mochilinha, eu com 8 anos de idade, 10 anos de idade. Então eu cresci nesse ambiente e eu posso dizer que o esporte entrou na minha vida talvez antes mesmo de eu ter consciência de que ele seria tão importante. Mas desde sempre eu tive várias oportunidades. Eu fiz natação, fiz karatê, joguei voleibol. Eu costumo brincar que o meu forte era ser uma pessoa assim, bem eclética, né? Eu nunca fui tão bom em tudo, eu nunca fui aquele expoente numa única coisa, eu nunca fui aquele garoto que corria mais rápido, eu nunca fui o melhor jogador de vôlei da galera, eu nunca fui o cara que saltava mais longe. Mas se tinha alguém saltando, eu estava saltando, se tinha alguém jogando futebol, eu estava jogando futebol, se tinha alguém jogando vôlei, eu estava jogando vôlei, mas eu era o famoso pato, né? Que nada voa e anda e não faz nenhum dos três bem. Então, assim,
Eu acho que até por isso acabei migrando para o pentatlo moderno, porque era um esporte de 5 disciplinas, né? O tiro, a esgrima, o hipismo, a natação e a corrida. Talvez ali eu tenha encontrado uma galera bacana para fazer um esporte comigo, porque ali também eram 5 esportes, todo mundo fazia, né, os 5 esportes, mas nenhum bem. Esse nenhum bem entre aspas, né? Porque um nadador do pentatlo moderno jamais se comparará ao nadador de ofício. Um atleta de pentatlo jamais vai montar tão bem como um atleta de hipismo e nem correr também como um atleta de corrida de rua. Mas a gente se defende nas 5 modalidades. Então, eu acho que essa é um pouco da minha história. Começou mesmo por influência dos meus avós, do meu pai, e mesmo antes de eu achar ou entender que seria tão importante na minha vida. Você acredita que o exemplo ele é mais poderoso do que qualquer outra forma de aprendizado? Mas muito, muito, muito mais. Muito, muito mais. A gente tem uma frase, né, clássica, né, que a palavra convence, o exemplo arrasta. Você, né, alguém falar para você que algo é bom ou algo dá certo, tem uma certa influência. Agora, você ver tal coisa sendo feita e dando certo, principalmente de pessoas que influenciam diretamente nas suas decisões, o seu porto seguro, que é o seu pai, a sua mãe, os membros da sua família mais próxima, ou o seu melhor amigo, que muitas vezes entrou para a natação e você está vendo que ele está feliz, ou que ele está ficando forte, ou que ele está gostando. Esses exemplos, eles influenciam muito do simplesmente, cara, vai que é legal. Esse vai que é legal pode ser que surta um bom efeito, mas o vem que é legal, porque eu já estou provando e eu sei que está trazendo bons benefícios, isso é incalculável. Esse exemplo, ele é incalculável. E quando você tem isso dentro de casa, como eu falei, por pessoas que influenciam muito forte nas suas decisões, como seus pais, né? Ou não só os pais, mas as pessoas com quem você confia e se espelha, eu acho que essa resposta ela é muito mais real. E cara, fala pra mim aqui, qual foi o ensinamento mais poderoso que essa vida no esporte trouxe pra você? Se você conseguir resumir em um, beleza, mas se você quiser falar mais de um também, fica à vontade, porque eu sei que é difícil às vezes resumir em um, né? Cara, o pessoal que tá me ouvindo já deve ter percebido que eu gosto de falar, né? Eu não consigo concatenar minhas ideias. Esse é o tipo de convidado que a gente gosta, cara. Às vezes eu me considero um pouco prolixo, mas vamos lá. Cara, o esporte, ele é muito interessante. O esporte, a gente costuma, né, na educação física, focar muito nos benefícios para a saúde física, né? O esporte, você combatendo o sedentarismo, você vai ter um gasto calórico, você vai ter um equilíbrio energético, você vai manter o seu peso corporal dentro do ideal para que você não desenvolva doenças cardiopulmonares ou cardiopatias, hipertensão, diabetes, enfim. A gente costuma focar muito nisso. Mas o esporte, ele tem um valor que muitas vezes é intangível no desenvolvimento, né, de princípios e valores para a vida de um indivíduo, de um cidadão, que gera frutos para uma vida inteira. Crianças que são inseridas no esporte desde muito cedo, elas se deparam com situações que formarão o caráter dessa criança, como o espírito de superação. No esporte você é desafiado diariamente a se superar, seja num treinamento, seja num desafio. Você aprende a ganhar, você aprende a perder, principalmente. Você aprende muito a se frustrar, porque a maioria das vezes você vai perder no esporte, a maioria das vezes você vai perder. Isso é muito interessante no esporte. Eu competi milhões de vezes, a maioria delas eu perdi. Eu não ganhei na maioria das vezes. Você vai ganhar, eventualmente, você vai perder também, mas a maioria das vezes você vai perder, porque você vai acabar competindo muito, você vai se colocar à prova muitas vezes. E esse aprender a perder desde muito cedo faz com que você crie uma resiliência de dar a volta por cima, de tirar ensinamento, principalmente das derrotas, de fazer uma autoavaliação de onde foi que eu errei e o que eu posso melhorar. E isso desde muito cedo.
Isso é trabalhado desde muito cedo. Então, são valores. Eu estou citando a resiliência, eu estou citando o espírito de superação, mas eu posso falar em coragem, eu posso falar em camaradagem, eu posso falar em espírito de grupo, eu posso falar em respeito, eu posso falar em disciplina. Um atleta um praticante de esporte, ele tem que ser uma pessoa disciplinada. Não adianta eu me lançar num treinamento num dia e no outro dia ou não cumprir a planilha ou não voltar a praticar, eu perco as valências físicas que eu desenvolvi, eu volto para a estaca zero. Se eu não cumprir o horário, se eu não me dedicar, enfim, se eu não me alimentar bem. São tantos valores, Pacheco, que eu não consigo nem te enumerar assim um valor. Por isso que quando a gente insiste para as pessoas, né, que pratiquem esporte, por que a Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos 5 sessões de treinamento diário, de pelo menos 30 minutos, é porque não é só o benefício físico, tem o benefício psicológico, mental, tem essa questão dos desenvolvimentos de valores, que óbvio que você vai colher frutos se você iniciar muito cedo, mas que você vai colher frutos a vida inteira se você iniciar a qualquer momento. Se um indivíduo de 60 anos, 70 anos, ele decidir começar a caminhar, no dia seguinte ele já está colhendo benefícios para a sua saúde física e para a sua saúde mental, tanto na parte do gasto calórico, na parte de alguns hormônios que são liberados durante a atividade física e após. Então, assim, eu sou muito apaixonado por isso, talvez até mais por causa dos benefícios que você falou, né, dos valores e princípios que são desenvolvidos, dos atributos que são desenvolvidos durante a prática esportiva, do que o próprio benefício para a saúde física. Acaba que o esporte ele vai entranhando mais na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e em várias escalas, né? Você acaba tendo muitos princípios mesmo. Eu ia te perguntar quais são os seus princípios mais valiosos, mas eu acho que você já falou muito sobre eles. Inclusive, se você quiser falar sobre isso, você pode responder essa pergunta. Mas eu acho que fica inevitável também de se ter essa noção de que o esporte tem tantos valores positivos, tem tantas coisas importantes, fora a parte fisiológica, fora você ter um corpo que reage melhor aos seus comandos, você ter um sono melhor, você ter mais disposição, você ter uma mente que funciona numa frequência mais rápida, você ter mais clareza, mais foco. Fora todos esses aspectos que são do corpo, que são fisiológicos, tem todos esses valores e princípios, né? E agora, se você quer responder essa pergunta de quais são os seus princípios mais valorosos, mais valiosos, que você não abre mão de forma alguma? Olha, Pacheco, você falou uma coisa muito interessante no início da sua fala, que o esporte ele vai se entranhando, né? Porque ele passa a fazer parte da sua rotina como as necessidades mais básicas. Você, a partir do momento que você consegue realmente enxergar e sentir os benefícios, ele começa a fazer parte da sua rotina como a de se alimentar, como trabalhar, como tomar banho, como valorizar os seus momentos de lazer. Ele se insere dentro desse contexto. Então, você começa a conseguir encaixar a prática esportiva dentro dessa rotina da mesma maneira que você encaixa uma refeição. Poxa, se eu tenho que almoçar, se eu tenho que jantar, se eu tomo café da manhã, isso vai me levar 30 minutos, você começa a encaixar o esporte dentro dessa rotina também. Então, se você tem um casamento, se você tem um encontro com os amigos, se você tem uma viagem, você começa a jogar com essa agenda. Você fala, caramba, o meu voo no Santos Dumont é às 8 da manhã e eu vou viajar para São Paulo e aí lá chegando eu vou passar o dia inteiro em reunião. Opa, então amanhã eu vou acordar às 5h30 da manhã, porque às 6 horas da manhã eu estou na rua para fazer a minha corrida ali de 30 minutos, 40 minutos, 6h40 eu estou em casa, vou tomar um banho, vou me arrumar, vou sair de casa às 7 e pouquinho e vou chegar no aeroporto às 8 para o meu voo, sei lá, ou 9 horas. Então você começa a trabalhar com isso, ele faz parte da sua rotina. Você já não admite mais aquela situação do tipo, hoje eu vou viajar, meu voo é às 9, putz, então eu não consigo fazer nada. Não, você consegue encaixar, porque você começa a acordar mais cedo, você começa a enxergar que no hotel que você vai, você já reserva um quarto no hotel que você já sabe que tem uma minizinha academia lá, que vai ter uma esteirinha para você poder fazer uma caminhada, dar uma suada ou uma bicicleta, enfim. Agora, com relação aos princípios, eu sou um apaixonado
pelo fair play, pelo jogo limpo. Um apaixonado. Foi assim a minha carreira inteira. Eu nunca entendi, por exemplo, algumas situações, e aí eu vou fazer um meia-culpa, porque algumas situações que a gente vê no próprio esporte, por exemplo, eu não consigo admitir um árbitro de voleibol, por exemplo, ter que chamar um VAR, né, do voleibol para verificar que uma bola bateu na mão de um atleta. Isso eu discordo assim de uma maneira, porque você para 2 minutos o jogo, o dedo do atleta quase quebra, né, no bloqueio, vai parar lá no punho, para depois uma câmera com zoom mostrar que aquela bola pegou naquele dedo para o árbitro poder dar. No meu entendimento, aquele atleta que recebeu aquela bola no bloqueio, para mim ele já levantava o braço, sabe? Já viraria para o juiz e já falaria assim, pô, pegou em mim. Porque pegou, aquele ponto ele não me pertence. Porque a regra diz que se a bola pegar na minha mão e ela sair, é ponto do adversário. Então aquele ponto não me pertence. E isso para mim fica muito claro, porque você consegue replicar isso para a sua vida, para todas as situações. Então, quando as pessoas, né, falam de imposto de renda e tudo mais, eu falo assim, cara, o imposto é um imposto devido, é isso que eu tenho que pagar. Quando as pessoas falam de sinal vermelho, quando as pessoas falam de todos os nossos deveres como cidadão, são coisas que eu não abro mão. Então, assim, eu acho que o meu principal princípio seria esse, a honestidade, que eu aplico em todas as situações da minha vida, e que eu acho que eu aprendi muito no esporte, né? Nesse jogo limpo, que desde muito cedo, se eu não merecia aquela colocação, aquele primeiro lugar, aquele lugar não me pertence, ele pertence a quem foi melhor do que eu. E eu acho que esse é um dos principais princípios que eu enxergo. Você acha que essa sua relação tão forte com o esporte e com esse princípio de honestidade também está muito relacionado com o fato de você ser um oficial do Exército? Olha, não deveria, né? Não deveria. Eu acho que a nossa sociedade como um todo, eu acho que até, né, nós brasileiros, já fomos mais orgulhosos do nosso jeito malandro de ser, né? Tempos atrás a gente gostava do jeitinho brasileiro. De um tempo para cá, eu acho que a gente começou a ver que o jeitinho brasileiro ele nos atrapalha, ele nos atrasa, porque a gente começa a perceber que esse senso de coletividade faz com que o jeitinho brasileiro beneficie, né, poucas pessoas, e aí vira aquela guerra de cada um tentar salvar o seu, o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, por exemplo, numa situação como a que nós estamos agora, há muito pouco tempo atrás, essa fila da vacinação do Covid, ela seria uma coisa totalmente burlada, e foi em alguns lugares. Mas, de maneira geral, a gente consegue enxergar que ela está sendo respeitada, a gente está conseguindo enxergar. Foi dada uma prioridade para os profissionais da área de saúde que estavam no combate, na linha de frente. Depois foi dada uma priorizada para as pessoas da terceira idade e tal. Então a coisa está caminhando bem. Eu acho que a nossa sociedade está começando a acordar para que esse jeitinho brasileiro, que aí entra a questão da honestidade, isso prejudica muito. Então, né, uma pessoa que né, os nossos políticos, né, o pior exemplo que nós temos em termos de honestidade, né, e gasto de recursos públicos, isso prejudica, porque a merenda não vai chegar na escola, o remédio não vai chegar no hospital, o asfalto não vai chegar na estrada, enfim. E nós, militares, por uma questão de instituição militar, a hierarquia e a disciplina, elas têm que fazer parte da nossa rotina, porque está todo mundo armado. Está todo mundo armado. Então você está comandando, por exemplo, uma pequena fração, um pelotão que tem 36 homens, e o soldado que está com menos munição está com 200 cartuchos de um calibre de 7,62 milímetros e um fuzil automático leve com um alcance de 200 metros, que se você atirar ele numa direção, vai varar um monte de gente. Então, assim, a nossa realidade é a seguinte: eu tenho que comandar homens livres que estão armados, e eu tenho que ter a certeza de que na hora que eu fizer um gesto com a mão, todos aqueles homens vão parar. E na hora que eu fizer um outro gesto com a mão, todos aqueles homens vão seguir em frente.
tomando tiro ou não. Então, assim, para nós, isso é muito caro. Isso é muito caro. Essa hierarquia, essa disciplina, essa lealdade, se eu falar vamos por aqui, é porque isso foi coordenado. Eu tenho uma série de medidas que fazem com que o meu caminho que seja por aqui tem que ser por ali. Eu não posso ter uma pessoa que fala assim, pô, tenente, não, você tá viajando, eu não vou por aqui não, eu vou por ali. Eu não tenho condições de ter esse tipo de conduta dentro das Forças Armadas. Porque aquele outro caminho ali vai estar sendo batido por fogos de artilharia. Então, assim, aquele caminho não tem como ser transposto. Ou está sendo batido por uma outra equipe, que vai haver um fratricídio. Então, para nós militares, isso é muito caro. A hierarquia e disciplina, e passa por esses outros atributos, né, que a gente começou falando, da lealdade, para nós é fundamental. A nossa instituição não existe sem esses pilares básicos. E que deveriam ser também da nossa sociedade. A gente deveria ter essa tranquilidade, né, de entender que nas coisas mais básicas, todos nós, né, podemos ser honestos, podemos ser, né, leais aos nossos valores e princípios para crescermos como sociedade. E aí acaba que a gente vê em outros países esse exemplo e aí a gente fica com uma certa inveja, né? A gente vê, por exemplo, uma fila de um metrô no Japão, todo mundo numa coluna única, esperando todas as pessoas saírem para depois todas as pessoas entrarem, você fala assim, poxa, né, seria tão legal também, né, as pessoas formarem uma fila, quem chegou primeiro vai estar mais na frente, quem chegou depois fica um pouco mais atrás, espera-se todo mundo sair para depois todo mundo entrar. Legal, bacana, seria bacana, mas não, a gente amotua todo mundo na porta do metrô, os mais fortes vão entrar e os mais fracos vão ficar espremidos do lado de fora, porque não vão conseguir entrar. E os mais fortes muitas vezes chegaram depois. Mais ou menos algumas reflexões. Cara, eu servi o exército aqui na minha cidade, tem um tiro de guerra aqui. Eu servi em 2013. Eu fiquei 9 meses lá. E por mais que na época e pouco tempo depois eu tenha me afastado muito da experiência que eu tive ali, hoje eu vejo que foi um processo de amadurecimento muito rápido. Porque, pelo menos para mim, que estava fazendo um serviço militar obrigatório e não necessariamente tinha feito uma SpaceX ou alguma dessas escolas para entrar, para mim foi um processo de amadurecimento muito rápido, porque é muita responsabilidade, você tem que lidar com uma cadeia de coisas que o jovem não está a fim de lidar. É igual você falou, você tem que lidar com hierarquia, você tem que lidar com disciplina, você tem que acordar antes do sol nascer, que é uma coisa que pro cara que tem ali entre seus 18, 19, 20 anos de idade, é algo que ele não tá interessado em fazer, ele quer ir dormir nesse horário, inclusive, que era a minha rotina na época antes de fazer parte ali do exército. E, cara, o que você acha que tem dentro da vivência de vocês que pode ser exportada para a vida das pessoas dessa geração que hoje tem entre seus 18 e 30 anos de idade e que estão vivendo uma sociedade muito dispersa? Cara, tanta coisa. Eu vou te falar por uma coisa assim tão simples, cara, mas aqui a gente é engraçado. Seria tão bom se todas as pessoas, por exemplo, cumprissem horário. O cumprimento de horário, cara, ele é uma coisa tão básica para nós militares e seria tão bom se todos entendessem da mesma forma, porque seria bom para todo mundo. Você imagina você marcar, por exemplo, uma reunião para as 10 horas e todas as pessoas estarem lá às 10 horas. Você chega, 9h50, aí a reunião começa às 10 no horário que foi marcado e acaba às 10h40, 11 horas da manhã e vai todo mundo embora. É bom para todo mundo. Porque você tem a certeza que aquela reunião ela vai começar no horário. Você consegue se planejar antes e depois. E às vezes a gente fica... nós militares, eu não estou dizendo que as pessoas que não são militares não cumprem horário, mas muitas vezes esses hábitos em outras instituições não são valorizados. Então as pessoas elas já começam a botar um delta T em cima do atraso, aí começa uma coisa de ficar calculando atraso em cima de atraso, a pessoa fala assim, não, a reunião é às 10, mas o pessoal só chega às 10h15, a reunião começa mesmo 10h30. Aí você fala assim, cara, mas aí como é que fica na cabeça da pessoa? A pessoa que cumpre horário, ela vai chegar 10 para as 10, porque a pessoa que cumpre horário, ela vai chegar antes, ela vai querer chegar, vai reconhecer o local, vai ver onde é que é a sala, ela vai tomar um café, vai bater aquele papo antes e tal. Só que essa pessoa que chegou 10 minutos antes, ela vai esperar 40 minutos para a reunião começar, até que as outras pessoas cheguem.
Então, às vezes, são coisas tão simples. Para nós, essa questão do cumprimento de horário, ela é tão valorizada também porque isso é uma herança de combate. Todas as medidas de coordenação passam por horas, são brifados os horários por horas, então determinados ataques começam tal hora, a artilharia vai dar determinado tiro tal hora, a infantaria vai avançar tal hora, a cavalaria vai fazer tal coisa tal hora. Os relógios, eles são sincronizados. Então, se a artilharia atrasar o tiro dela, ela vai dar um tiro na infantaria. Então, assim, isso pra gente é sagrado e a gente incute isso na cabeça do soldado, do aluno, do militar desde o primeiro dia, para as coisas mais simples. Desde uma formatura matinal para um bom dia, por exemplo, para as primeiras orientações do dia de trabalho, até as reuniões ou grandes eventos. Então, isso para a gente é sagrado, que seria uma coisa que a gente poderia ter, né, melhor desenvolvido em nossa sociedade. Mas tantos outros valores, cara. Assim, uma coisa que eu acho que é um ensinamento muito interessante para nós militares, eu acho que é o comprometimento que nós temos com a nossa missão, né? Somos funcionários públicos como qualquer outro funcionário público. E o que move o profissionalismo, né, de um funcionário público são princípios e valores, porque não tem mais nada que te mantenha motivado senão os seus próprios princípios, porque o seu salário, faça chuva, faça sol, trabalhe bem ou trabalhe mal, ele vai cair no final do mês. Não tem como, não é iniciativa privada ou o profissional autônomo, né? Aquela pessoa que levanta todo dia para matar um leão por dia ali, se ele não levantar da cama, ele não vai receber o dinheiro dele, ele não vai vender, ele não vai conseguir tirar o seu sustento. A iniciativa privada é a mesma coisa. Se você der uma de doido e começar a tomar um monte de decisão errada, você vai levar o seu negócio à falência, a sua empresa à falência. No serviço público, não. Se você levantar de manhã, ir para o seu trabalho, abrir um jornal, lixar a unha e ficar na internet jogando Poker Star, no mês seguinte o seu salário ele vai cair integral. Então, o que leva esse profissional a levantar de manhã cedo, chegar no seu trabalho e desempenhar a sua função da melhor maneira? Cara, é essa lealdade aos seus princípios e aos seus valores. Isso, para nós militares, e toda vez que eu falo com militar, porque eu estou falando da minha área de atuação, né? Mas isso, para nós, ele é muito interessante, porque a nossa fiscalização é a nossa consciência. Então, diariamente, você, né, vai para o seu trabalho, para o seu quartel. Existem pelotões que estão isolados, que diariamente o camarada está patrulhando a fronteira, está batendo os marcos trigonométricos da fronteira do Brasil com a Colômbia, com a Venezuela, com o Peru, com a Bolívia, com a Argentina. E quem está lá é um oficial do exército comandando um pelotão com seus homenzinhos que estão andando pra caramba no meio do mato, cheio de mosquito, com malária, com febre amarela, com leishmaniose, mas o cara tá lá e ele vai até aquele marco trigonométrico e ele verifica se a fronteira do Brasil, se a soberania nacional ela tá preservada, se não tem um campo de pouso de um traficante colombiano aberto na nossa selva amazônica, se não tem uma cidade ribeirinha sendo criada com integrantes de outro país no nosso país. E o que move esse militar a fazer isso diariamente, sem fiscalização nenhuma, porque se ele botar uma rede na árvore, ficar lá dormindo o dia inteiro e falar, moçada, não vamos lá não, vamos fazer o seguinte, vamos ficar todo mundo tranquilo, porra, é longe pra caramba, cansativo, ninguém quer pegar nenhuma doença, então a gente fica aqui e vida que segue. Ninguém viraria para esse tenente e falaria, poxa, você não foi lá, né? Porque não tem como, esse cara não tem como ser fiscalizado. A fiscalização dele é a consciência dele. Então é aquilo que a gente fala para qualquer outro tipo de profissional, para um fisioterapeuta, para um dentista, para um médico. Cara, se você, por exemplo, só nega imposto, declara que ganha 1/10 do que você realmente ganha, cara, não tem como fiscalizar. É a sua consciência. Você e você. Não tem jeito. Então são esses valores e princípios que a gente gosta sempre de trabalhar muito na cabeça dos jovens. Como você falou, para essa faixa etária aí é muito importante, né? São os futuros profissionais, os decisores do destino do nosso país. A gente, a cada vez mais, vai crescer como nação e como país se individualmente a gente tiver essa consciência. Cara, o que você acha que falta
e o que transborda nessa geração que tá aí entre seus 18 e 30 anos hoje? Olha, essa geração, assim, eu tenho 42 anos, né? Então, assim, eu não tô tão distante, mas também já sou considerado de uma outra geração, né? Tem a geração X, que talvez seja a geração anterior à minha, a geração pós Segunda Guerra, né? Tem a geração Y, não, acho que a geração X é a minha, a geração Y Acho é que essa antes geração... da sua são os baby boomers. Os baby boomers, pós-guerra. A minha geração era a geração X. Essa geração que veio depois da minha, que foi a geração Y, que já foi uma geração mais conectada, é a geração da internet, né, que já foi criada na internet. Então eu posso dizer, parece meio piegas, mas eu posso dizer que eu vivi, né, até os 18 anos sem internet e sem computador na minha casa. Nunca tinha, não existia. Acho que o primeiro computador na minha casa, quando chegou, foi quando eu passei para a escola preparatória e fui para o Exército aos 17 anos. Então, eu praticamente nem peguei esse computador e não peguei a internet também. Fui pegar a internet já nas escolas de formação. Então, essa geração Y, é a geração da internet, da informação rápida e fácil, mas é a geração do individualismo. Né? É a geração que já não está ela está conectada, mas ela não está tão integrada nesse contato mais real. E agora já tem essa próxima geração, que é essa geração Z, né? Que já é uma outra geração ainda. Então, assim, o conselho que eu dou para essa geração é que eles façam um exercício diário entre o virtual e o real. Até que ponto a minha vida ela está sendo totalmente dedicada para o virtual. Porque o mundo real, por mais que a tecnologia avance, o mundo real jamais vai deixar de existir, porque senão a espécie acaba. Não tem como. O ser humano ele vai ter que se relacionar com outro ser humano para a nossa espécie seguir em frente. Então o real jamais vai deixar de acabar. Por mais que você consiga namorar pela internet, conhecer uma outra pessoa pelos aplicativos de encontro, pelo Tinder, pelo Happn, sei lá o quê, o mundo real ele vai fazer parte. E outra coisa, o mundo real ele, como o próprio nome diz, ele é mais real. Então, o olho no olho, né, o abraço, o brinde de copo com copo, sabe? O suor, essas coisas que fazem parte do mundo real, por mais que o mundo virtual esteja cada vez maior, né, e a pandemia acelerou esse processo, porque, né, empregos e empresas estão dedicando seus funcionários agora ao trabalho em casa, né, ao home office. Então você está tirando esse contato real das pessoas, né, da reunião que acaba e vai todo mundo para o café, e que naquele café você acaba ainda discutindo outras coisas que não foram pautadas na mesa. E esse mundo real, ele jamais pode deixar de existir. Então, se eu posso dar um conselho para essa geração, não deixem de lado o mundo real, não deixem de ver os seus amigos, né, de maneira presencial e não somente pelas salas de chat. Está lançando mais um aplicativo agora, o Clubhouse, né, com salas virtuais e tudo mais. Eu já não consigo acompanhar mais, eu tenho 27, quase 28, eu já não consigo acompanhar mais. Cara, é uma loucura isso. Então, assim, cara, não tem como substituir você reunir os amigos numa roda de chopp, sabe? De você reunir os seus amigos num aniversário, num churrasco, numa piscina, numa festa, numa reunião presencial, num abraço, na relação amorosa e calorosa. Então, cara, o meu conselho para essa geração, usem, porque será impossível vocês não serem totalmente inseridos nesse meio virtual. Para vocês vai ser tão necessário quanto respirar o ar, o oxigênio. Vai ser ter uma conta numa rede social, saber manusear uma sala de aula virtual, aprender de maneira autodidata com vídeos
textos, e enfim. Mas não deixem o real de lado. Se vocês se fizerem uma autoanálise e verificarem que vocês, tirando a pandemia, não saem de casa para ver um amigo presencialmente, não, sabe, para se divertir, para dar um abraço, para tudo mais, façam uma pausa, desliguem os seus dispositivos eletrônicos na tomada e vai para a rua ver um pôr do sol, andar de bicicleta, sentir um vento no rosto, dar um mergulho no mar, ver os amigos de perto, namorar. Eu acho que essa geração não pode perder isso de vista. Cara, isso que você falou é muito doido, porque eu tenho uma visão assim. Por um lado, eu sou muito daquela teoria do bilhão ascendente. Eu não sei se é o bilhão ou se é o milhão ascendente, mas ela diz que em coisa de 10, 20 anos vai haver aí 1 bilhão, ou não, é 1 milhão de pessoas milionárias que vão surgir no mundo graças à tecnologia. É algo assim, eu não sei ao certo, mas é uma coisa assim, de que tem uma abundância muito grande surgindo no mundo e muita gente vai ganhar muito dinheiro, vai fazer muito dinheiro, que esse negócio de ganhar dinheiro é aqui no Brasil, né? Que fora do Brasil o povo não ganha, o povo faz, mas muita gente vai fazer muito dinheiro por conta dessa bolha de tecnologia mesmo, que em algum momento vai arrefecer, claro, mas que no momento está em crescente. Eu concordo muito com isso. Essa conversa não existiria se a gente não tivesse esse artifício. O podcast aqui nunca seria, ou talvez existiria, mas seria no rádio. Já existia no rádio, para falar a verdade, ele foi ser chamado de podcast na internet e tal. E por outro lado, cara, eu vejo muito uma coisa que eu até conversei com um dos entrevistados aqui, um dos convidados dessa temporada, acho que foi lá no episódio 55, que foi o Rafael Fratini. Ele é filósofo, pintor, e a nossa conversa ela foi toda em torno de vários assuntos, mas o que mais ficou ali aparecendo e sempre ia e voltava era a questão da artificialidade versus a naturalidade. Como que hoje essas tecnologias e esse uso, às vezes, muitas vezes abusivo dessas tecnologias, poxa, tem gente que passa 7 horas por dia vendo feed do Instagram e não consegue perceber o tanto que isso está gerando uma carga alimentar, uma confusão mental, às vezes uma ansiedade, muitas vezes essa carga mental acaba bagunçando ali o lado emocional da pessoa e gerando até uma depressão. Eu não sou um profissional da área para falar disso, mas os usos dessas ferramentas estão sendo estudados e cada vez estão se vendo mais coisas negativas e ruins que estão vindo disso daí. E para mim, cara, aqui do universo do procrastinador e das coisas que eu estudo muito sobre o desenvolvimento pessoal, eu vejo que o que isso está mais roubando de nós, especialmente dessa geração que é mais integrada nisso e da que tá vindo aí, que já nasceu tendo internet, que já usa desde bebê, é a concentração, o foco. A gente tá ficando cada vez mais com uma atenção fragmentada. Como as telas têm... Eu vi isso, eu fiquei chocado com essa informação. Como as telas têm vários pontos focais, você pega o Instagram, ele tem vários pontinhos coloridos, várias bolinhas, a tela do computador são vários botões, você acaba olhando para muitos pontos focais ao mesmo tempo e isso vai treinando a sua visão e você vai perdendo a qualidade do foco e da concentração. E como você é um cara muito envolvido com o esporte tem muito essa faceta do foco, da concentração, da atenção, eu queria te perguntar, como é que faz para desenvolver foco e atenção plena? Olha, muito interessante, cara, essa colocação. Assim, antes de responder essa questão do foco e da atenção, eu acho isso tudo muito curioso também, assim, o futuro... a gente não sabe, né, onde isso tudo vai parar e onde esse avanço tecnológico todo vai nos levar. As consequências desse desenvolvimento todo tecnológico para as próximas gerações, a gente não... Acho que é muito difícil você mensurar, né? Esses últimos documentários que foram, né, apresentados para a gente, né, das redes, né, aquela questão da rede social... Pois é, cara, isso tudo é muito louco. Você começa a ser inserido, né, numa bolha e o seu perfil vai sendo moldado, né, como ser humano, a sua personalidade, as coisas que você busca, as coisas que você pensa supostamente de maneira arbitrária, né, o livre-arbítrio que nos foi concedido por Deus de tomar as nossas decisões, ele vai se tornando uma mentira, porque o meu livre-arbítrio ele começa a ser alimentado por algoritmos
que estão alinhados com as coisas que eu comecei a buscar, e eu vou sendo alimentado cada vez mais por aquilo ali, a pluralidade deixa de existir, eu paro de ter uma visão mais ampla de todas os espectros da vida e da sociedade, e eu vou me fechando cada vez mais. Então é curioso você achar que a internet que te pode botar dentro de uma pirâmide no Egito, do Louvre, ou ler qualquer tipo de documento que você quiser acessar, ela te deixa obtusa, porque você vai sendo fechado, né? Aquilo que o cara fala, se você buscar no Google determinada palavra, para 5 pessoas diferentes o resultado vai ser diferente, dependendo do seu alinhamento, né? Se você for uma pessoa X, você vai receber informações daquilo ali para turismo. Se você for uma pessoa Y, você vai receber informações daquilo ali para terrorismo. E você fala assim, caramba, que curioso. Então, assim, isso tudo quando a gente para refletir sobre, eu acredito que o convidado, né, o filósofo, talvez tenha apresentado questões mais concretas do que a minha. Eu só fico muito, assim, eu não sei se apreensivo, mas eu não sei realmente para onde que isso vai nos levar. Mas voltando aqui à pergunta que você fez com relação ao foco, eu acho que existem ferramentas para que você desenvolva foco. No esporte, a gente aprende algumas delas. Então, quando eu falei do benefício, né, da prática esportiva, do desporto de competição, eu li um livro muitos anos atrás que ele se chamava Ninguém Tropeça em Montanha. Ele era um livro pequeno, não vou lembrar o autor, mas ele dizia que você não tropeça em montanha, né? Você não tropeça nas grandes coisas, né? Você não tropeça no pão de açúcar, você tropeça na pequena pedra, você tropeça muitas vezes nos pequenos detalhes. E uma das coisas que ele falava no livro é que a gente tem que ter os nossos objetivos, os macros, né? O objetivo maior da sua vida, por exemplo, de um atleta de competição, que seria ir para uma Olimpíada. Então esse seria o seu objetivo maior, aquele objetivo que você busca para a sua vida. Você tem os objetivos intermediários, que são os objetivos que te levarão àquela Olimpíada. Então, para te levar para a Olimpíada, você tem que, por exemplo, chegar num campeonato mundial, você tem que chegar num campeonato pan-americano, você tem que ser o líder do ranking brasileiro. E os objetivos intermediários, eles te levam a outros objetivos também. E ele dizia nesse livro que você tem que se lembrar do seu objetivo macro todos os dias. Então foi um exercício que eu sempre fiz na minha vida. Como é que você se lembra dos seus grandes objetivos? Exercícios simples. Eu estou vendo aqui na sua parede, está cheio de post-it. Então, por exemplo, os post-its no espelho do banheiro. Diariamente, quando você acorda e vai escovar o dente, tem um post-it lá que pode ser lembre-se que você quer passar no vestibular, lembre-se que você quer conseguir o seu primeiro emprego, lembre-se que você quer ir para uma Olimpíada, ou só usar os olímpicos desenhados. Quando você estiver escovando o dente, você vai olhar para aqueles aros olímpicos e você vai se lembrar do seu objetivo macro. E isso vai fazer com que você mantenha o foco. Se você está estudando para ser aprovado num concurso, num vestibular, aquele post-it diariamente de manhã vai lembrar que você, durante aquele dia, vai ter que cumprir determinadas metas para chegar naquele objetivo. Seja ela estudar, seja ela treinar, seja ela se alimentar bem, seja ela se relacionar bem, porque o seu objetivo também pode ser reatar determinada amizade, reatar determinada relação. Os seus objetivos. E para que você mantenha esse foco, essa é uma ferramenta simples que te lembra diariamente daquela atividade. Porque se você não se lembra dela, naturalmente ela pode se perder dentre tantas outras prioridades que a gente tem ao longo do dia, né? É o famoso pratinho chinês que a gente tem que estar girando. Todo mundo tem vários pratinhos chinês para girar. Vários. E se você não girar um deles, ele cai e quebra. Então você tem que estar com aquelas varinhas todas. Opa, aquele ali tá parando quase, eu vou lá e dou uma voltinha nele, ele embala de novo. Eu vou lá e dou uma voltinha nele, ele embala de novo. Se eu não giro esse pratinho chinês maior, que é o meu objetivo macro, ele também vai cair, vai quebrar, porque os outros estão tomando o meu tempo. Então, esse é o meu grande exercício, é o que me mantém focado. Uma outra coisa que eu faço é ter desafios sempre à vista. Eu gosto de me desafiar. Então, assim, o que me desafia, por exemplo, na vida esportiva, são as competições. Então, quando eu começo a procrastinar demais,
eu vou lá e me inscrevo numa maratona. Eu vou lá e me inscrevo num triatlo, num Ironman. O fato de eu ter na minha cortiça uma inscrição presa com um alfinete me faz olhar diariamente para aquela inscrição e falar: opa, eu tenho que treinar, eu estou inscrito numa prova. Opa, eu tenho que estudar, eu estou inscrito no vestibular, eu estou inscrito num concurso. Quando eu me vi, num determinado momento, um pouco ocioso, eu fui lá e prestei um concurso para um mestrado na UERJ e estou terminando o mestrado agora. Tudo bem que eu acho que eu exagerei um pouco, porque esse mestrado me ensanhaçou durante 2 anos e, porra, quase que eu surtei. Mas, assim, eu tenho certeza que esse mestrado está me fazendo um bem danado, porque ele me tira da minha zona de conforto, ele me leva para um outro nível de desafio. Eu voltei para a área acadêmica, eu voltei a ler diariamente artigos científicos. Eu publiquei recentemente um artigo científico, eu estou escrevendo a minha dissertação de mestrado. Eu me desafiei, esse mestrado para mim não mudaria absolutamente nada na minha vida financeira, profissional, porque eu já sou tenente-coronel do Exército, mas eu fui lá e me lancei num desafio novo. Para quê? Para justamente me manter vivo, me manter focado, me manter ativo. E eu tenho certeza que assim que eu defender esse mestrado, eu vou me ver de novo, sabe, com aquela formiguinha na cadeira tentando inventar mais alguma coisa, porque é assim que eu mantenho o meu foco e é assim que eu me desafio diariamente. Cara, quando você fala foco, você também está se referindo à disciplina? Ou são coisas diferentes? Não, eu me refiro à disciplina. Eu acho que se manter focado, ela reboca a disciplina. Você, quando tá focado, quando você tá, né, com um objetivo que te brilha os olhos, ela vem junto, a disciplina ela vem junto. É muito difícil você estar focado, por exemplo, em perder peso e não ser disciplinado na hora de botar o alimento no seu prato. Se eu estou focado em perder peso, na hora que eu estiver na linha de servir de um restaurante aquilo, eu vou selecionar melhor os meus alimentos, eu serei disciplinado na hora de servir o meu prato. Se eu estou focado em passar no vestibular, é incompatível eu não ter disciplina para estudar. Cara, se eu estou focado, a disciplina ela vem a reboque. Então são coisas que se retroalimentam, né? Uma coisa puxa a outra. Eu acredito muito nisso. Cara, a disciplina eu acredito que é treino, né? Tipo, tem muita discussão sobre isso na internet. Pelo menos na minha bolha, eu pesquiso muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, sobre potencial humano. Eu gosto muito de esportes aí de resistência, apesar de que eu ainda estou nos meus baby steps nessa questão. Vai fazer esse ano, em novembro, 2 anos que eu comecei a correr, comecei a me apaixonar pelo esporte ali, e o meu objetivo são as ultramaratonas, mas tem 2 semanas que eu fiz a minha primeira meia maratona. Mas é muito louco ver como que esse tipo de aspecto, ele é treinável. A disciplina, ela é totalmente treinável, o foco, ele é totalmente treinável. Tudo que você falou são nada mais, nada menos que exercícios para fazer isso. E eu acredito que o esporte também é uma porta muito grande para você ter mais disciplina, para você ter mais foco. Eu brinco com alguns amigos meus que na corrida chega um determinado momento que eu entro no tubo, eu chamo de tubo, que é como se aqui não existisse, isso no aspecto da minha visão mesmo, é como se eu tivesse um borrão aqui e só aqui no meio tá focado. Dos lados é como se não existisse nada. Já aconteceu de amigos meus passarem, às vezes, aqui onde eu moro em Viçosa, Minas Gerais, a gente tem a Universidade Federal de Viçosa aqui, e a reta da UFV é onde o pessoal costuma correr normalmente. E o pessoal às vezes passa por mim e às vezes até me acha snob, mas não é questão disso, é porque eu tô tão concentrado fazendo aquilo ali que borra aqui dos lados e acaba que isso vai reverberando também na minha vida cotidiana. E é muito interessante isso que você falou, cara, sobre você ter um objetivo, você dar um passo para um objetivo. Por exemplo, você quer ter mais foco para perder peso, você quer ter mais foco para ter uma vida mais saudável. Eu fiz isso de forma inconsciente. Quando eu comecei a correr, eu tenho um amigo que ele tem quase 60 anos
E ele é um esportista, assim, de vida. Ele gosta de subir montanha, de fazer travessia. O negócio dele é performance, esporte radical. E correr, pedalar. E ele sempre enchia o meu saco, ficava pesando na minha cabeça. Pacheco, tu tá gordo, Pacheco. Pacheco, para com isso. Você não pode ficar... Pacheco, você tá fumando cigarro, Pacheco. Larga essa merda. E de tanto ouvir ele falar, cara, eu falei, não, quer saber? Então, eu vou fazer. Aí eu fui lá, me inscrevi numa prova de 5 quilômetros, que eu fiz ela urrando, sofrendo, mas foi fazer a inscrição nessa prova que me fez chegar perto dele e falar, olha, meu amigo, vamos correr comigo, me ajuda aí. Começar a me movimentar sozinho também. E eu tô falando disso aqui agora porque eu achei muito interessante essa sua colocação, e pra quem tá ouvindo, talvez isso seja uma forma. Eu sempre falo, cara, que é muito difícil você ficar pensando assim, eu quero fazer alguma coisa, qual o primeiro passo? Qual o primeiro passo? Qual o primeiro passo? Não existe primeiro passo certo, nem primeiro passo errado. O primeiro passo vai ser sempre um passo. Se você começar uma maratona com o pé direito ou esquerdo, tanto faz. O que importa é você começar um movimento. E isso que o Wagner falou talvez seja algo interessante para que você que está ouvindo aí dê o primeiro passo. Se você não sabe o que fazer para ter uma mudança grande na sua vida, para ter uma transformação de comportamento, às vezes para matar um hábito ruim, às vezes você que fuma e você que quer parar de fumar, ou você que, sei lá, cara, tem um sobrepeso, ou tem dificuldade de concentração, às vezes está em busca de um propósito, mas não encontrou. Talvez buscar, não numa coisa grande, não em algo absurdo, mas pensar, cara, eu tenho o objetivo de fazer isso, então eu vou me inscrever numa prova, então eu vou me inscrever num concurso, então eu vou comprar uma bicicleta, eu vou fazer algo que vai me obrigar a fazer aquilo, né? Porque acho que talvez a gente fica muito no querer e não no que é obrigação de se fazer, não é mesmo? E, cara, agora eu quero verter um pouco a nossa conversa para um outro lado, porque eu quero aproveitar aqui das suas experiências nessas grandes competições que você fez parte. Primeiro eu quero falar sobre o ciclo olímpico e dos Pan-Americanos, e depois a gente fala um pouco do Ironman. Mas agora sobre essa parte do ciclo olímpico aí, dos Pan-Americanos, como que é a sensação de estar numa prova grande como essa, que tem uma visibilidade como essa, com o peso de estar representando o seu país lá? Como que é a pressão? Como é que fica a cabeça do atleta lidando com toda essa pressão de estar ali naquele ambiente? Olha, você tocou num ponto que eu talvez seja o grande diferencial entre vencer e perder um grande evento. Porque o nível atlético, vamos chamar assim, de todos os participantes de um grande evento é muito alto. É muito alto. Se você analisar, por exemplo, fisiologicamente, vamos pegar aqui uma métrica que seria, por exemplo, o consumo de oxigênio máximo, né, o famoso VO2 máximo. Se você for pegar o VO2 máximo dos atletas, por exemplo, de um esporte aeróbico, de um esporte de endurance, todos esses atletas têm um VO2 máximo muito alto. Se você for pegar a técnica dos atletas de um grande evento, elas também são técnicas muito apuradas. O atleta do salto de distância, do salto em altura, são técnicas praticamente técnicas de manual. São atletas que foram burilados milimetricamente por câmeras de alta resolução que trabalham na menor velocidade, que você vai corrigir o braço da natação, o mindinho, a unha. O atleta do ciclismo, ele vai ser colocado no túnel do vento, e aqui, um túnel de vento que vai medir a velocidade com que o vento passa em cada parte do corpo, e a roupa tecnológica. Enfim, resumindo, o grande diferencial que eu enxergo, né, guardando as proporções entre vencer e perder grandes eventos, é o fator emocional. Quem está mais preparado para suportar essa pressão que é depositada nas costas de um atleta que se preparou ao longo de 4 anos. O ciclo olímpico, ele leva 4 anos. Então, essa expectativa de um atleta que após 4 anos, se ele foi no último evento, mas ele pode estar muitas vezes tentando a vaga há 8 anos, por exemplo. Aí você pega 8 anos de trabalho, de treinamento, de investimento financeiro, de investimento, né, de uma moeda valorosa que é tempo, e você deposita naquele dia daquele evento. Então, assim, o controle emocional e a parte psicológica é o grande diferencial entre vencer e perder.
E eu vou te confessar uma coisa, eu não me considero um bom atleta nesse aspecto. Aliás, eu não considero nenhum brasileiro um bom atleta nesse aspecto. Eu acho que isso passa muito pela nossa personalidade, pela forma como nós fomos criados. Se você observar um brasileiro após ganhar uma medalha olímpica, ele praticamente desmaia no chão de tanto chorar e abraçar e gritar e se emocionar e pular. Você olha um atleta brasileiro no pódio, aquilo ali para ele praticamente acabou a vida dele. Ele fala assim, cara, Deus já pode me levar, acabou minha vida. Eu já não preciso fazer mais nada, eu já sou campeão olímpico. E ele chora e às vezes ele se ajoelha no pódio. Aí você olha para o lado, tem um alemão que tá com a medalha, que parece que ele vai sair dali e vai pegar um ônibus para ir para casa. E ele parece que ele vai sair dali e vai tomar um café, não sei aonde. Você vê que essas pessoas, elas não têm a mínima expressão de, sabe, de sentimento, de semblante, não mudam nada. O cara consegue sair de uma competição de tiro, que ele foi medalhista olímpico, ele vira pro lado, aperta a mão do adversário dele, e enquanto o brasileiro, ele corre para arquibancada, ele se joga no braço de todo mundo, o nego joga ele para cima, ele beija a bandeira do Brasil. Então, assim, nós brasileiros, essa emoção que a gente demonstra depois que a gente vence, muitas vezes ela já está naquele atleta antes da largada, durante a prova. Então ele já está inundado por uma adrenalina, por uma expectativa de vencer, e ele já começa a se visualizar no pódio, ele já se imagina desembarcando no avião, no galeão, sendo colocado num caminhão do bombeiro e rodando a cidade dele. E isso atrapalha demais o cara, isso atrapalha muito, porque isso tira o foco dele no que ele tem que de fato fazer, que é performar, que é se preocupar com a técnica, que é contar o número de braçadas, que é o número de passadas, que é acionar o gatilho em tanto tempo, que é disparar a flecha no arco e pôr da seguinte maneira. Então a gente acaba, e eu, como você falou dos grandes eventos, qual foi o meu grande vilão? Eu acho que foi a minha emotividade. Esse meu jeito de ser. Os Jogos Pan-Americanos do Rio foi em 2007, né? Foi aqui, cara, foi em casa, foi no Rio de Janeiro. Eu acho que eu tinha umas 55 pessoas da minha família com a camisa escrito Wagner Romão com a minha cara estampada. E tava minha avó, tava meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus primos, tava todo mundo. Quando eu entrei naquela prova, que eu olhei aquela arquibancada cheia de gente da minha família, minhas pernas, cara, elas tremiam de toda forma. E eu falava, meu Deus do céu, eu tô estreando em Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, em casa. No dia, na véspera da prova, por exemplo, eu dormi zero. Chegou uma hora que eu levantei, eu falei assim, cara, eu vou andar na Vila Pan-Americana. Eu comecei a andar na Vila Pan-Americana, assim, meio perdidão. Encontrei com um cara que já tinha competido do tiro, um amigo meu. E ele falou, Romão, tá fazendo o quê? Eu falei assim, cara, eu não tô conseguindo dormir. E eu tô muito nervoso. Ele falou, calma, cara. Vai correr tudo bem, vai dar tudo certo e tal, não sei o que lá. Então, assim, essa grande pressão de competir um grande evento, é maravilhoso você representar o seu país. É maravilhoso você ver a sua bandeira. É maravilhoso você sentir essa sensação de que, né, dos 200 e tantos milhões de brasileiros, você tá ali levando aquela bandeira, você é o representante daquela nação naquela competição, mas o que tem de bom, emocionante e gostoso também tem de um pouco como é que é? Amedrontador, cara, é isso. E sobre o Ironman, cara, o que é mais difícil? O pentatlo ou o Ironman? Bom, lembra quando você comentou uma coisa muito interessante, quando você está correndo, que você entra em determinado momento, você encontra um estado emocional de paz, de concentração, de estar, né, desfrutando aquele momento. Eu acho que o Ironman, ele tem um pouco disso. É uma prova tão longa, né? Você passa 3.800 metros nadando, depois você sobe na bike para 180 quilômetros de ciclismo, que vai levar aproximadamente 5 horas e meia, alguns atletas em 6 horas. Então, assim, você passar 5 horas e meia sentado numa bicicleta, praticamente viajando, né? Por 180 quilômetros, você viaja entre várias cidades no Brasil.
e depois você deixar a bicicleta e começar a maratona de 42 quilômetros, eu acho que o componente mental do Ironman, ele é diferente, porque ele não é tão intenso, né? Ele não tem um componente da velocidade, da potência e da força, mas ele tem um componente da resistência. Você passa 9 horas e meia, que foi o tempo que eu fiz, mais 10, 11, até 17 horas, numa intensidade bastante suportável, né? Porque você tem que passar essas horas todas, né, suportando aquele esforço. Ninguém vai suportar esse tempo todo se não for uma zona confortável para você durar esse tempo todo, né, fazendo atividade física. Então é essa zona confortável que te leva para um estado mental de prazer, e que durante todo o tempo você desfruta muito a prova, ela é gostosa de se competir, você consegue desfrutar do percurso, você consegue desfrutar dos momentos da prova, de alimentação, de hidratação, de transição, e ela perde a graça mais ou menos ali por volta para algumas pessoas um pouco antes, para outras um pouco depois, mas ela começa a perder um pouco a graça, eu acho que ali por volta do quilômetro 30. E aí eu vou te falar que esses 12 últimos quilômetros ali da maratona, aí sim ela te traz grandes ensinamentos de superação, de espírito, né, de cumprimento de missão, de coragem, de suportar, porque é algo que você, pelo menos para quem faz Ironman pela primeira vez, é algo que você nunca experimentou na vida. É uma sensação assim de estafa física e mental que só tem uma coisa que te move adiante, que é a linha de chegada, aquela frase, você é um Ironman, e aquela reflexão de tudo que você passou para chegar até ali. Aí você chora, você pensa na sua família, você pensa nos seus amigos, você pensa no investimento que você fez, você pensa no seu trabalho, das pessoas que te apoiaram, você pensa, sabe, é uma coisa tão fantástica cumprir um desafio como esse. E aí parece que você vai flutuando assim para a linha de chegada, mas tudo com muita dor, a coisa que é com cãibra, você tá cansado pra caramba, mas você vai, cara, e você vai indo, até que chega uma hora que você alcança a bendita linha de chegada, você cruza aquela linha de chegada, lê aquela frase, você é um Ironman, o locutor ele fica até o último atleta cruzar a linha, até as 17 horas, 00 minutos, 00 segundos, ele vai estar lá gritando, você é um Ironman. Então, assim, e aquela galera batendo palma, e a galera que já chegou com 8 horas, com 9 horas, está lá para te receber também, batendo palma, para te dar um abraço. Então, é muito gostoso. É um desafio para uma vida, mas é uma sensação maravilhosa. Cara, eu conversei aqui com a Karina Lefebvre. Eu não sei, o nome dela é francês, então eu tenho uma certa dificuldade de pronunciar ele. E a Karina, ela fez parte da equipe Atena Brasil, que fez a Eco Challenge FID 2019, que é uma corrida de aventura de 670 e cacetada quilômetro, uma porrada de esporte, é uma loucura. E aí eu tava conversando com ela sobre essa questão de autoconhecimento dentro da prova. E aí agora eu vou jogar essa pergunta para você também. Acontece muito de você se desenvolver, se conhecer, ter mais conexão consigo mesmo dentro de uma prova dessa, como o Ironman? E você já pensou em fazer uma Eco Challenge um dia? Olha, o Eco Challenge, pra gente que é militar, eu já faço Eco Challenge desde que eu entrei no Exército, em 1997. Porque a quantidade de vezes que... Por exemplo, eu tenho o curso de Operações na Selva, que é ministrado pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva, né, o SIGS, em Manaus. Então, assim, o curso de Guerra na Selva são 3 meses enfurnado na selva, carregando a sua mochila com tudo que você consegue levar. Conheci um capitão que fez esse curso, é aquele que dá a faca com a onça, não é? Exatamente. Pô, o cara era brabo demais. Então, eu fiz o curso de Guerra na Selva em 2002, e esse curso tem duração de 3 meses dentro da selva amazônica, e você carrega, né, a sua comida, você carrega o seu fardamento, o seu armamento, sua munição, a sua rede de selva e tal. Então, assim, o meu Eco Challenge, eu não me voluntario para fazer uma atividade como essa, porque
eu já fiz bastante. Eu acho que eu já tô legal. Já remei pra caramba, já fiz rapel pra caramba, já saltei de helicóptero, já fiz sobrevivência de 10 dias isolado na selva, tendo que caçar de comer e não consegui caçar nada e passei esse tempo todo comendo aquela minhoca do babaçu lá, o tapuru. Então eu já tô bem. Para essa parte eu já tô legal. Eu tô preferindo no momento um asfalto mesmo, que é mais a maratona, o Ironman. Mas com relação a desenvolver esse autoconhecimento, cara, total. Durante a prova, você se depara com momentos e situações que você não tinha experimentado anteriormente. E quando você experimenta esses momentos, você aprende e você cresce e você muda. Então, assim, somente experimentando momentos como esse que você encontra na ultramaratona e guardando as proporções, viu, Pacheco? Porque eu acho que você pode encontrar esses momentos numa prova de 5 km, num desafio de 10 km. Você não necessariamente vai encontrar esse desafio num Ironman ou numa ultramaratona, porque o meu desafio é o Ironman, o desafio de uma outra pessoa pode ser caminhar em volta de um quarteirão, porque aquela pessoa tem uma deficiência, porque ela tem uma dificuldade, né, em correr ou em alcançar grandes distâncias. Então o meu desafio, ele é muito individual. Aí sim você mede com a sua régua. Mas a partir do momento que você experimenta essas novas situações, cara, você muda. Você tem esse componente aí do autoconhecimento. E sim, acredito muito nisso que você falou. Você cresce sim. Cara, e agora? Antes de eu passar aqui para a parte final, que a parte final tem umas perguntas aqui um pouquinho mais casca grossa para você responder, mas antes de chegar na parte final, eu vi um vídeo no seu Instagram onde você conta uma história sobre bolas vermelhas e azuis. Você poderia contar essa história pra gente? Cara, isso foi um treinador que eu tive, um treinador francês, acho que foi no ciclo de 2008, foi dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e Pequim 2008. Ele dizia, ele era o nosso técnico de esgrima, ele era mestre de armas, que a gente chama, né, o técnico de esgrima. E a esgrima é um esporte que você trabalha com muita velocidade, com muita potência, com muita explosão, mas você também tem a técnica muito apurada, porque você tem que tocar o adversário com a ponta de uma espada. E essa ponta dessa espada, por exemplo, ela tem que tocar no braço, no pulso, em áreas pequenas. Então a precisão do movimento, ela tem que ser muito aguçada. Você tem que treinar muito aquele movimento para que você realize ele com perfeição. E muitas vezes a gente treina sem realizar esse movimento com perfeição. E ele fazia essa analogia com essa história das bolas vermelhas e as bolas azuis, que ele dizia o seguinte: todas as vezes que você estiver treinando de maneira correta, de maneira concentrada, se preocupando em executar o movimento de maneira correta, reforçando positivamente uma ação, né? E fazendo aquilo com toda a sua dedicação, você vai estar enchendo um balde com bolas azuis, que são as bolas que representam o movimento correto, a ação positiva, concentrada, ou seja, as coisas boas daquele treinamento, as repetições boas. E toda vez que você estiver realizando o movimento de maneira desleixada, despreocupada, desconcentrada, ou seja, fazendo por fazer, ou reforçando muitas vezes um gesto ou uma ação negativa, que você esteja reforçando a ação negativa, porque se você estiver fazendo de qualquer jeito, um atleta de basquete que estiver arremessando uma bola de qualquer maneira, ele não está treinando. Ele está simplesmente perdendo tempo. E o pior, ele está reforçando o gesto motor errado, porque ele está recrutando os músculos errados, ele está trabalhando a concentração de maneira errada, a memória neural dele, da força que ele tem que imprimir no arremesso. Então, enfim, ele dizia que toda vez que você estiver treinando de maneira desleixada e reforçando os gestos negativos, você está enchendo o seu balde naquela sessão com uma bola vermelha. E ao longo de uma temporada e ao longo de uma periodização, a cada sessão você enche o seu balde com uma bola, ora azul, ora vermelha. É natural que por vezes você vai encher o seu balde com bolas vermelhas e se deseja, obviamente, que você esteja enchendo mais o seu balde com bolas azuis. O fato é que, no dia do evento,
você vai pegar o balde que você encheu ao longo dos últimos 3 meses, ao longo do último ano, você vai pegar o seu balde, vai botar ele debaixo do seu braço e vai levar ele para sua prova. E naquele dia, você vai enfiar a mão no seu balde, sem olhar, vai sacudir aquele balde e você vai puxar uma bola. E se o seu balde estiver, né, pleno ou com mais bolas azuis, é bem provável que no dia do evento você tire uma bola azul. Se o seu balde estiver cheio de bolas vermelhas, a probabilidade de você tirar uma bola vermelha no dia do evento é muito maior. Então, essa era a mensagem que ele queria passar sempre pra gente. Encha o seu balde de bolas azuis. Eventualmente, também vai acontecer de no dia do evento, mesmo que o seu balde esteja majoritariamente composto por bolas azuis, eventualmente você vai tirar uma bola vermelha porque elas estão lá. E vai acontecer de numa prova que você treinou tão bem, reforçou tão bem positivamente, seu gesto, motor e etc, tão concentrado, mas naquele dia você tirou uma bola vermelha, acontece. Poxa, você não encaixou o ritmo, você se distraiu com o seu pace, você esqueceu de se hidratar, de se alimentar. Aconteceu, você tirou uma bola vermelha naquele dia e as coisas não aconteceram. E que ele brincava que era o pior. O seu balde tá cheio de bolas vermelhas, você fez uma porcaria de uma temporada, você treinou mal, desconcentrado, parará, mas eventualmente fez bons treinos e no dia do evento você sacou uma bola azul e mandou bem pra caramba, e você vira pra galera e fala assim, tá vendo? Poxa, eu sou o cara, meu irmão, porra, não treinei como vocês treinaram e tá aqui, ó, ganhei a prova. Esse ele dizia que isso era a pior coisa que poderia acontecer, porque reforçaria positivamente uma ação errada. E aí ele fazia essa analogia, e a gente faz essa analogia para tudo da vida. Cara, reforcemos as nossas ações com bolas azuis, para que no dia D, no dia do nosso vestibular, no dia da nossa competição, no dia do nosso casamento, no dia de todos os nossos desafios para o qual a gente se preparou nos últimos meses, o nosso balde esteja mais cheio e pleno de bolas azuis, ou seja, né, com as boas ações que a gente trabalhou ao longo dos últimos dias e meses. Essa era a mensagem. Cara, muito legal essa analogia. E agora, antes de eu te pedir para dar um recado final, eu vou fazer algumas perguntas que são de praxe aqui do finzinho do episódio. E Vamos são lá. umas perguntas um pouco mais casca-grossas. Tá preparado? Vamos nessa. Então vamos lá, olha. Se eu não me engano, cara, Mahatma Gandhi diria que o medo ele tem alguma utilidade, mas a covardia não. Wagner, o que é o medo? O medo é a ferramenta que nos mantém vivo. Sem ele, a gente se lançaria no ignoto, na dúvida e no inesperado, sem estar preparado para o desafio. O medo é importantíssimo na vida, a gente tem que sentir medo. E como vencer esse medo? Vencer o medo é praticamente... Como vencer, eu acho que, assim... A gente tem que fazer esse exercício, eu acho que de maneira gradativa. Vencer o medo de maneira gradativa, eu acho que vai ser a melhor maneira de vencer os principais medos. Eu acho que a gente não pode encarar de frente a maior onda do mundo, senão a gente nunca vai vencer esse medo. Eu acho que a gente tem que encarar primeiro a marolinha, depois uma onda um pouquinho maior. Eu diria que escalonar os desafios seria a melhor forma de vencer o medo. Você passou por muitas experiências de medo na sua carreira no Exército? Muitas situações. Você pode citar uma aqui que arrepiou a sua espinha? Olha, eu já senti medo. Eu já senti medo de perder subordinados meus em situações reais. Já senti medo de eu mesmo já perder a vida em alguns desafios que me lancei sem estar tão preparado. Já me lancei numa escalada do Pão de Açúcar, por exemplo, sem corda. E eu realmente achei que eu ia morrer de verdade. Eu achei que eu ia cair de lá. E eu não sei por que eu fui escalar o Pão de Açúcar sem corda até hoje, mas eu devia ter uns 13, 14 anos. Era a mania da molecada aqui, subir pelo costão. E eu senti medo, de verdade. E já senti medo algumas vezes no mar também, em ondas grandes, assim. Cara, e quando a gente fala sobre medo, eu acho que o medo ele tá muito relacionado com essa noção de covardia. E para mim o covarde ele tá muito relacionado com a ideia do desistente,
Pra mim, quando você desiste... Eu conversei com o Saulo Arruda, que ele é ultramaratonista, e ele tava falando que vê mais chance em quem fez 9 acertar na 10ª do que quem fez uma de fazer a segunda. Então eu tenho muito essa percepção de que se você insiste, você tá sendo corajoso. Se você se deixa levar, se você se deixa vencer, você está sendo desistente, portanto covarde. E essa covardia pode trazer um sentimento de frustração que muitas vezes é entendido como fracasso. Então responde para mim, o que é o fracasso? Olha, o fracasso, ele... muitas vezes o fracasso ele não está atrelado a uma covardia. O fracasso, na verdade, o vencedor é o fracassado que tentou de novo, né? Eu acredito muito nisso. Então, assim, o fracasso, ele nos alimenta, ele serve, ele ajuda, ele faz com que a gente cresça, mas ele não pode nos confortar, porque você se acostuma. Uma pessoa considerada fracassada é aquela pessoa que se acostumou com esse fracasso. E uma pessoa considerada uma pessoa vencedora é uma pessoa que também fracassou, mas ela não se acomodou nesse fracasso, porque o fracasso ele vai acontecer, como eu falei, no esporte você aprende a fracassar, você vai fracassar várias vezes, você vai mais perder do que ganhar. Mas eu tenho um exemplo interessante. Uma vez eu abandonei uma prova, e depois que eu saí dessa prova, eu me senti muito mal. Porque eu fiquei assistindo a prova. E eu vi pessoas em situações muito piores do que a situação que eu estava, seguindo em frente. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu vi que aquele dia eu tinha fracassado. E aquilo me fez refletir que eu teria condições de ter continuado. E aquilo me trouxe muitos ensinamentos de que eu não experimentaria aquela sensação novamente. Então foi muito engrandecedor. Então acho que o vencedor é o fracassado que tentou de novo. E eu acho que é isso que a gente tem que levar como ensinamento nos fracassos. Wagner, como é que você gostaria de morrer? Olha, rapaz, essa pergunta é boa, hein? Bom, eu acho que eu gostaria de morrer de velhice dormindo. sem dar trabalho para ninguém, entendeu? Sem dar trabalho para os que ficam. Eu acho que na hora que a pessoa chegar lá e já me ver dormindo já para sempre, seria a melhor maneira. Partiu, pronto, não vai dar trabalho para ninguém, não precisa ninguém sair correndo, me levar para o hospital, chamar uma ambulância, se assustar com nada. Acho que essa seria a melhor maneira. Não quero dar trabalho, porque eu mesmo já vou estar bem. Já vou ter partido. Verdade. Então, pensando nos que ficam, da forma que dê menos trabalho para eles. E agora, para encerrar, Wagner Romão, o que é a vida? Olha, rapaz, essa pergunta ela é complexa. O meu mantra, né? A vida é uma oportunidade que a gente tem, na minha concepção. Eu não sou espírita, não sou nada, então eu acredito que essa minha oportunidade é única. Então a vida é uma oportunidade única que a gente tem de experimentar, né? O que a gente está experimentando, que é viver, e um exercício diário de ser feliz, que não quer dizer que ser feliz é um estado eterno, né? E sim estar feliz, e que quando você não estiver feliz, você, né, vai se esforçar para reverter esse quadro. E é isso, uma oportunidade única de ser feliz. Show demais, cara. Cara, eu já vou te agradecer muito por ter aceitado esse convite, por ter feito uma conversa que superou em muito as minhas expectativas para esse episódio. Acho que o pessoal deve ficar feliz demais, quem vai ouvir esse podcast, quem é um ouvinte raiz que vai chegar até este momento do podcast. Nossa, cara, desculpa para quem começou a lavar a louça, terminou a louça, foi pro quarto, foi pra sala. Vamos ver se alguém chegou nesse momento aqui, eu parabenizo também. E, cara, agora eu queria pedir para você deixar aí um recado final aqui pro público do Procrastinador.
Bom, eu queria agradecer muito o convite do Pachecão aí, cara. Foi um prazer ter essa conversa com você. Você realmente me tirou da zona de conforto, perguntas ótimas, me fez refletir bastante sobre o que a gente conversou. Espero ter contribuído de alguma maneira com o meu pensamento, com os meus exemplos e com os assuntos que a gente debateu no dia de hoje. Acredito muito no ser humano, acredito muito na sociedade. Eu sou um apaixonado, né, pelo meu país, pelo meu povo. Muitas vezes sou criticado, até a minha esposa brinca comigo e fala assim, você não vai deixar isso aí não, cara, vão roubar. Eu falei, não vão roubar, cara, eu vou deixar. Eu acredito que quando eu voltar isso aqui vai estar aqui. De vez em quando eu tomo uns tombos, mas de maneira geral, cara, eu sou muito feliz com as minhas decisões, com que a vida me brindou. Espero, de fato, de verdade, ter contribuído de alguma forma. Foi um prazer, de verdade, ter batido esse papo com você. A mensagem que eu deixo para as pessoas é um resumo disso tudo que a gente conversou. Ser feliz, ser, né, fiel aos seus valores e princípios. E é isso. Olhar pelo próximo sempre. Faz um jabá também aí das suas redes sociais para o pessoal te seguir lá. Cara, com prazer. Poxa, quem quiser me conhecer um pouco mais, assim, eu não sou um blogueiro de carteirinha. O meu Instagram é Wagner_Romão, @Wagner_Romão. Esse é o nome de todas as minhas redes sociais. Instagram, Twitter quase não mexo, Facebook. E as minhas redes sociais, elas refletem muito o meu momento de vida. Nesse agora, em particular, está muito dedicado à minha filha, que nasceu há 4 meses. Então, assim, se alguém entrar na minha rede social esperando grandes reflexões da vida, vai encontrar muita Ana Luísa no carrinho, Ana Luísa no tapetinho e tudo mais. Mas em breve eu volto para minha rotina, né, do esporte, realmente, que é onde eu falo mais nas minhas redes sociais. E quem quiser me conhecer um pouco mais, é só passar por lá, vai ser um prazer dividir um pouco da minha vida com vocês. Para facilitar aqui para o público do procrastinador, que às vezes é meio preguiçoso, às vezes é meio bumbumzinho no sofá, e eu falo com ironia porque eu tenho propriedade para falar de quem passou muito tempo em inércia, então eu posso falar com propriedade do que é ser um procrastinador. E então eu vou deixar na descrição aqui deste episódio as redes sociais aí do Wagner. E pessoal, se você chegou até aqui, considere compartilhar este episódio deste programa, que olha, dá um certo trabalho para fazer, e eu tô muito feliz. Eu sei que se você é um ouvinte raiz que tá comigo desde a primeira temporada, onde era um formato totalmente diferente, com aqueles monólogos às vezes muito sem sentido que eu fazia, mas se você tá comigo desde a primeira temporada, você sabe o esforço que o Pachequinho tem feito para colocar esse conteúdo no ar, e o quanto eu tô feliz por estar trazendo pessoas tão legais para conversar aqui agora. Vou agradecer ao Wagner mais uma vez, realmente foi muito legal. Não tô rasgando seda só porque nós estamos aqui gravando. Foi pra mim muito legal mesmo. Você superou as minhas expectativas, falou muito bem. Você tem uma eloquência muito boa, inclusive é legal você levar isso para suas redes sociais. Nós precisamos mais e mais de pessoas. Eu penso assim, cara, a gente pode e deve ser o remédio dessa geração que tá vindo agora. E não só dessa, mas de todas que estão aí. E é isso, meus queridos. Me segue lá em @o.procrastinador, é um Instagram destinado a este projeto. Me segue também em @pachonacho, Pacho Nacho com 2 Os no final, que é meu Instagram pessoal, onde eu posto lá umas artes conceituais que eu faço, onde recentemente, Wagner, eu tô fazendo uma live lá, eu tenho uma trilha aqui atrás de casa que eu abri com uns amigos meus, e a gente costuma correr lá, só que a gente ficou uns 4, 5 meses sem mexer na trilha. Então eu tô fazendo live diariamente lá, capinando o lote aqui em cima, tá muito legal, o pessoal tá muito doido, que tá tendo muito engajamento, o pessoal tá gostando de ver o Pacheco lá amolando a foice no esmeril e batendo mato. Então chega lá que também volta e meia tem alguma coisa engraçadinha, tem um conteúdo legal. E é isso, meus queridos, apoie este projeto, compartilhe. Também tem o Facebook, que é facebook.com/oprocrastinador. Se você já ouviu um episódio antigo onde eu falava facebook.com/procrastinadores, esquece, porque eu não sei porquê, mas o Facebook resolveu deletar essa página aí.
Então é facebook.com/oprocrastinador, @o.procrastinador no Instagram e Pationatio com 2 Os no final, também no Instagram. Eu sou Pacheco, vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até uma próxima.